Olá, internautas! Estou aqui mais uma vez. Dessa vez para falar dessa Bíblia, que é a Bíblia Apologética com Apócrifos. Essa Bíblia que foi impressa na editora Geográfica, uma Bíblia maravilhosa, o qual essa Bíblia ela defende a nossa fé cristã. É uma Bíblia da ICP, Instituição Cristã de Pesquisa. Essa Bíblia que é excelente para a disciplina de seitas e heresias. Temos várias cores dessa Bíblia, certo? Mas a minha é preta com essa lateral dourada, certo? Um material excelente, tamanho grande, e essa Bíblia ela é uma das melhores Bíblias que eu tenho aqui na minha biblioteca. Então essa Bíblia ela refuta, não é? Tem respostas apologéticas contra diversas religiões, aquelas religiões, seitas que distorceram a palavra de Deus. Mas ela dá uma resposta apologética para cada religião. Muito boa essa Bíblia. Ela é uma ferramenta essencial para você que gosta de estudar as Santas Escrituras. Vamos abrir ela aqui por dentro. Ela começa com a folha de uma capa, ou melhor dizendo, de proteção, certo? Uma folha branca. Depois vem uma folha branca, certo? Folha fininha. E depois ela já começa com a folha de rosto, certo? Bíblia apologética com apócrifo, como sempre de costume, a minha assinatura aqui. Depois novamente outra folha de rosto. Aí aqui já tem Antigo e Novo Testamento, incluindo notas de estudos e auxílios. Traduzida em português, certo? Porque a versão dessa Bíblia ela é corrigida fiel, certo? É uma das versões que chegam mais próximo ao texto original. Instituto Cristão de Pesquisas. Aqui a edição é revista corrigida, né? Mas ela é fiel. Passando essa folha aqui, tem os dados, todos os direitos reservados, impressão geográfica, divisão de Bíblias, certo? E aqui, institucional do ICP. Ela fala essa instituição, certo? É uma Bíblia protestante com 66 livros, certo? E ela inclui os 7 livros da Bíblia Católica, aqueles livros que foram retirados da nossa Bíblia, certo? Aqui é o prefácio da terceira edição ampliada, certo? Eu tenho a segunda, que é essa aqui. Antigamente, a segunda edição ela era Bíblia Apologética de Estudos. Ela não tinha os livros apócrifos, certo? Mas é o mesmo conteúdo, só faltou os livros apócrifos. Aqui é o prefácio da segunda edição, o qual eu mostrei agora há pouco a Bíblia. Bíblia Apologética de Estudo, como usar os recursos da Bíblia Apologética. É fundamental, é importante você ler o que essa Bíblia ela está
se referindo, quais são os recursos que ela oferece, certo? Essa Bíblia, ela contém alguns símbolos de diversas religiões, símbolos utilizados nas notas da Bíblia apologética com apócrifos. Tá vendo? Aqui tem a resposta apologética, comentário apologético, aí tem catolicismo romano, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, mormonismo, testemunho de Jeová, espiritismo kardecista, maçonaria, adventismo do sétimo dia, teologia da prosperidade, seitas unicistas, seitas novaerenses, Hare Krishna, seitas orientais, ocultismo, cultos afros, ceticismo e filosofias e movimentos seculares e outros grupos religiosos. Leitura bíblica em um ano. É um desafio para você ler a Bíblia em um ano. Índice dos livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, aqui na ordem temática, certo? Passando aqui, tem um índice dos livros da Bíblia em ordem alfabética. E aqui já entramos no Antigo Testamento. Ela não tem introdução ao Antigo Testamento e já começa logo com a introdução ao livro de Gênesis. Lembrando que ela tem introdução, certo, em todos os livros da Bíblia, nos livros canônicos e também nos livros apócrifos. Beleza? É uma Bíblia excelente. Aí, depois da introdução já começa o livro de Moisés, chamado Gênesis, o texto sagrado. Ela é dividida em duas colunas, o texto sagrado, e também em duas colunas as notas de estudos. Pronto. Como essa Bíblia funciona? É o seguinte. Eu mostrei agora há pouco os símbolos que essa Bíblia utiliza. Pois bem, vamos aqui dar um exemplo para você ficar por dentro. No versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Beleza? O que pensa as testemunhas de Jeová e também o unicismo? Eles dizem assim: negam a doutrina bíblica da Trindade, procurando enfraquecer o conceito de pluralidade presente na forma Elohim, ou de Deus, no plural de Eloá, Deus na língua hebraica. Também a ciência cristã tem também seu ponto de vista. Diz que Deus é o princípio da metafísica divina. Deus é tudo em tudo. Deus, o Espírito, sendo tudo, a matéria nada é. Tem também aqui aceita raelianismo. Afirma Elohim, um substantivo masculino plural em hebraico. Foi traduzido na palavra latina Deus no singular. A Bíblia, que nos remetia à ideia da existência de entidades divinas, deveriam ter esta sua palavra traduzida para o plural deuses, mas foi traduzida para o singular Deus, o que é um erro em si mesmo. No ponto de vista dessas religiões, certo, que nós acabamos de ler, aí ela tem sempre a resposta apologética, certo, aqui embaixo. Você pode pausar o vídeo, né, para ler qual o nosso ponto de vista, qual a nossa resposta que nós temos que dar
a essas religiões que distorcem a palavra de Deus. Então, no decorrer de toda a Bíblia, de todo o texto sagrado, você vai encontrar vários símbolos: catolicismo, espiritismo, judaísmo, islamismo, dentre outras religiões e seitas. Essa Bíblia trabalha dessa maneira. Opa, é muitas notas que ela tem, muitas notas de estudo mesmo. Vale a pena você ter uma Bíblia dessa. Amei demais a Bíblia, é a minha preferida. Passando aqui os livros sagrados, como eu falei, todos os livros têm traduções, certo? Uma introdução que não é muito extensa, muito vasta, mas uma introdução que é bem clara e objetiva. Eu gostei, amei demais as introduções de cada livro que essa Bíblia oferece. Estamos aqui no livro de Juízes, vamos passar aqui. Chegando aqui no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, também com notas de estudos, certo? Notas de estudo, muita nota mesmo ela tem. Aí já começa entre o Antigo e o Novo Testamento, ela começa falando sobre os livros apócrifos. A origem do termo apócrifo, quase que não saía, mas saiu. O que significa? Qual é o significado das palavras cânon e canônico? Ela explica tudinho para você. Uma Bíblia excelente para a disciplina de heresiologia, ou de seitas e de heresias. Fala sobre os apócrifos do Novo Testamento. Tem alguns aqui. Fala de alguns. A cronologia dos apócrifos neotestamentários. Muita coisa boa mesmo até, viu? Uma relação de alguns livros apócrifos que ela dá até uma introdução aos livros apócrifos. Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Pedro, Evangelho segundo os egípcios, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Tomé, Evangelho segundo os hebreus. E aqui embaixo tem algumas informações sobre cada livro apócrifo do Novo Testamento. Em breve estarei fazendo também reviews de um livro que eu tenho em 3 volumes, que fala que tem os livros apócrifos. Você que gosta deste assunto, vai ser legal para você. E eu amo demais também esse assunto de livros apócrifos. Falando um pouco sobre os livros apócrifos do Novo Testamento, então começamos agora a entrar no Novo Testamento. Introdução ao Evangelho de Mateus, como eu falei, bem claro, uma introdução bem clara e objetiva, né? Com o título, autor e data, assunto, ênfase apologética, certo? Muito legal. E aqui começa o texto sagrado no livro do Evangelho segundo Mateus, com mais notas de estudos. Muitas notas de estudos que essa Bíblia apresenta de diversas religiões, certo? Livro de Marcos, e aqui vamos passando, João. Chegando aqui ao o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento e também da Bíblia, certo? Também com notas de rodapé, notas de estudo, certo? Aí chegamos agora no apêndice, é onde começa as notas de estudos que ela oferece. No apêndice temos aqui, ó, os livros apócrifos do Antigo Testamento. Aí começam os livros, certo? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Primeiro livro de Macabeus, segundo livro de dos Macabeus, melhor dizendo.
Tem até as adições no livro de Esté e de Daniel. Tem um glossário, tem um credo histórico, tem um tomo de Leão, os patriarcas, os heresiarcas, quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos, a reforma protestante e suas principais causas, certo? Muita coisa legal dentro dessa Bíblia. Os livros apócrifos do Antigo Testamento tem dá uma introdução, certo? Ela tem introdução também que nós acabamos de ver dos livros apócrifos no Novo Testamento e agora no Antigo Testamento. Certo? As diferenças, posição católica sobre o cânon e posição protestante sobre o cânon. Você pode pausar o vídeo para ver de perto, certo? Estou passando aqui, o vídeo já está um pouco longo, mas essa Bíblia, ela tem muitos recursos. Pronto, aqui começa o livro de Tobias, certo? Totalizando, ela tem 73 livros, né? Incluindo os livros apócrifos, só que esses livros estão em uma parte separada, certo? Não estão dentro dos livros sagrados. Pronto, aí tem a introdução ao livro de Tobias, a mesma coisa, título, autor e data, assunto, ênfase apologética. Todos os livros apócrifos também têm introduções. Começamos aqui, certo? No livro de Tobias. E também embaixo tem as notas de estudos, da mesma forma que temos nos livros sagrados. Temos também nos apócrifos ou deuterocanônicos, né, que os católicos costumam chamar. Tobias, livro de Eclesiástico, notas de estudo, certo? Uma Bíblia voltada para seitas e heresias. Muito legal essa Bíblia. Passando livros, segundo Macabeus, certo? Vou botar aqui, passei muito. Aí tem o livro de Esté, o livro grego de Esté. Aí tem as adições aos livros de Daniel, certo? O Canto dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, tudo isso ela tem. Passando os livros apócrifos, ela começa com um glossário, palavras e termos usados nas notas da Bíblia e apologética de estudo. Todas as palavras aqui, certo? Já faço. Tá sugerindo aqui, mas tirei. Depois vem o credos históricos, credo primitivo, credo de Cesareia, de Nicéia, Niceno, credo dos apóstolos. Veja só que estudos que essa Bíblia contém. Tem o tomo do Leão, documento escrito pelo bispo de Leão, os patriarcas, Agostinho, Jerônimo, Eusébio de Cesareia. Aqui tem os heresiarcas, aqueles que eram contra a palavra de Deus. Depois tem um quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos. A reforma protestante e suas principais causas. Essa Bíblia, ela inclui as 95 teses de Martim Lutero. Ao contrário da Bíblia de Estudo da Reforma, uma Bíblia que é luterana, mas infelizmente ela não colocou as 95 teses. Eu não sei porquê, né? Mas essa que não é uma Bíblia luterana, mas colocou as 95 teses de Martim Lutero. Tudo aqui, 95 teses que ele colocou lá na porta da igreja. Cronologia das principais confissões protestantes. É muita coisa, viu? Estudo sobre hermenêutica, completíssimo esse estudo da hermenêutica, bem claro e bem objetivo, certo? Regras, interpretação, implicações,
Não precisa de muito arrudeio, não. Não precisa. O básico já diz tudo, certo? Eu creio assim. Como edificar uma seita? Eita, é muita coisa. Glória a Deus por isso. Um material rico, profundo, vasto. Uma Bíblia demais para a disciplina de seitas e heresias. Diferenças entre seitas e igreja. Tá vendo? Muita coisa boa, muita coisa mesmo. Amei demais essa Bíblia. Vale a pena você também ter uma dessas. Certo? Sim, deixa eu passar aqui. Ó. Achei interessante isso aqui. Deixa eu voltar aqui, eu passei. Aqui tem os históricos das religiões não cristãs. Ela dá uma introdução sobre cada religião. Budismo, jainismo, muitas religiões. Essa Bíblia foca. Judaísmo, islamismo, ó. Históricos de outros grupos religiosos, catolicismo e igreja local, tabernáculo da fé, espiritismo, olha, o adventismo do sétimo dia, testemunhas de Jeová, igreja messiânica mundial. Amei demais. Muito boa, por sinal, essa Bíblia. Eu vi, o vídeo já está um pouco longo, mas vale a pena mostrar toda essa Bíblia, o que ela oferece. Históricos das seitas brasileiras. Olha, entrou até a Igreja Evangélica, a Voz da Verdade. Aquele conjunto, né, que canta não há ferrolho, eita, nem portais, né? Tem aqui religiões também, Igreja Apostólica Vó Rosa, que nome é esse? Misericórdia. E assim sucessivamente. Depois ela tem um vocabulário grego, Septuaginta, o alfabeto grego, todo o alfabeto grego, em ordem, minúsculas, maiúsculas, nome, pronúncia. Legal, né? Observações sobre o alfabeto grego. As palavras aqui em grego. Fácil, fácil. Mas eu ainda prefiro, nessa parte de grego e de hebraico, eu prefiro a Bíblia, palavras-chave, que em breve também eu estarei fazendo um review dela aqui. Confronto doutrinário, Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia, salvação, algumas doutrinas estranhas e absurdas. Eita. Supremacia e confiabilidade do Novo Testamento. Os evangelhos foram corrompidos ao longo dos séculos? Uma pergunta boa. Ela que explica. Cronologia das heresias católicas, né? As heresias que o povo católico levantou, a Igreja Católica, melhor dizendo, e aqui tem a bibliografia ortodoxa recomendada, as bíblias que essa Bíblia utilizou, né? Muitos recursos. Bibliografia heterodoxa, muito bem. Foi muitos colaboradores, viu? Não foi um só não. Certo? Muitos colaboradores mesmo. Índice remissivo para você procurar tudo sobre o catolicismo, os apócrifos, tudo aqui, a Judite, sabedoria, eclesiástico, né? Sabatismo, tudo. Ceticismo, tá vendo? Para ficar mais fácil, né, de você encontrar. Tem uma concordância bíblica, que não é completa, mas é uma concordância extensa. Muitas palavras, né? Vamos passar aqui. Muita coisa mesmo essa Bíblia tem. Depois tem alguns mapas. Alguns quadros. Certo? Muita coisa. Depois algumas folhas em
papel couché para você fazer anotações. Então, até que fim cheguei no final dessa Bíblia. Muitos recursos que essa Bíblia oferece. Quase meia hora o vídeo foi, mas valeu a pena mostrar ela por dentro, caso você queira, caso você se interesse por uma Bíblia dessa, que vale a pena, certo? Então, que o nosso Deus continue lhe abençoando. Nós veremos nos próximos vídeos. Um grande abraço e fique na paz de Deus.